É também exceção à distrição da decisão ao pedido, inconstitucionalidade consequente. Trata-se da hipótese 6 de Romboli, ou seja, para efetividade de decisão de inconstitucionalidade, declara-se também a inconstitucionalidade da regulamentação instrumental. Isto é dizer, por exemplo, declara-se a inconstitucionalidade do decreto que regulamentava uma lei declarada inconstitucional. Neste caso, tem-se uma inconstitucionalidade por arrastamento vertical. Se liga no exemplo, hein? O STF declarou a inconstitucionalidade de lei estadual por violar competência privativa da União para legislar sobre delegação de serviços na área de trânsito. O tribunal, por unanimidade, nos termos do voto da relatora, julgou procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade dos artigos 1º, inciso 2, parágrafo 1º e parágrafo 3º e 3º da Lei Catarinense nº 13.721 de 2006, com as alterações das leis catarinenses nº 14.246 de 2007 e 15.365 de 2010, e por arrastamento do parágrafo 1º e do parágrafo 3º do inciso 2 do artigo 1º da mesma lei e suas alterações e dos diplomas regulamentadores. Decreto número 2426 de 2009 do governador de Santa Catarina e portaria número 132/Detran/Asjur de 2011, ADI 4707. Revogação de lei por outra de conteúdo semelhante. Cuida-se da hipótese 5 de Romboli. Na jurisprudência do STF, geralmente ocorre quando a lei impugnada é revogada por outra com conteúdo idêntico ou quase idêntico. Para evitar uma fraude ao processo objetivo de controle de constitucionalidade, nestes casos, o STF declara a inconstitucionalidade da nova lei. Veja o exemplo. A derrogação do ato normativo originalmente atacado, Decreto 11.435 de 2004, do Estado do Piauí. Não impede a formulação de juízo de inconstitucionalidade do ato superveniente com semelhante conteúdo, Decreto 11.248 de 2006 e, como o anterior, afrontoso à súmula vinculante 2 do STF, ADI 3147 de 2014. Presta atenção nas seguintes observações trazidas pelo mestre. É preciso ficar atento que nem sempre a revogação da lei leva à extinção da ADI sem resolução de mérito. Por isso, você precisa saber que, diz a jurisprudência do STF, primeiro, em regra, o STF sempre entendeu que a revogação, derrogação ou exaurimento de eficácia da lei ou dispositivo normativo objeto de controle abstrato de constitucionalidade, ADI, ADC ou ADPF, gera perda superveniente de objeto, inclusive a inúmeros julgados recentes, veja eles. Decreto Legislativo 226, de 7 de julho de 2006, do Estado do Piauí, que expressamente revogou a norma questionada. Precedentes: 5. Perda superveniente do objeto. 6. Processo extinto sem julgamento do mérito. ADI 3371, de 2019. 1. A alteração substancial dos atos normativos, alvo de controle em sede objetiva, conduz, em regra, à extinção da ação por perda de objeto. 2. Hipótese em que as normas que prescreviam a obrigatoriedade de prisão para fins de extradição, previstas no artigo 84 da Lei 6.815 de 1980 e no artigo 208 RISTF, foram respectivamente expressa e implicitamente revogadas pela Lei nº 13.445 de 2017, que em seu artigo 86 passou a admitir em tese a imposição de prisão domiciliar ou concessão de liberdade, inclusive com possibilidade de adoção de medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ação julgada prejudicada. ADPF 425 de 2018. Com a edição da Resolução número 3 de 2015 da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, ocorreu o esvaziamento da eficácia do parágrafo único do artigo 28 da Resolução número 49 de 2005 do mesmo órgão. Nesses casos, tem decidido o Supremo Tribunal Federal pela extinção anômala do processo de controle normativo abstrato, motivada pela perda superveniente do seu objeto, que tanto pode decorrer da revogação pura e simples do ato impugnado, como do exaurimento da sua eficácia. ADI 5111 de 2018. Segundo, agora se liga aí nas exceções.
A. Excepcionalmente, situações que podem afetar segurança jurídica e excepcional interesse coletivo e que exigem a análise da constitucionalidade das relações jurídicas afetadas pela norma impugnada e revogada. Conforme decidiu o plenário do STF na ADI 3106, relator ministro Fux, julgada em 24 de 4 de 2019, a revogação da norma objeto de controle abstrato de constitucionalidade não gera perda superveniente do interesse de agir, devendo a ação direta de inconstitucionalidade prosseguir para regular as relações jurídicas afetadas pela norma impugnada. Precedentes do STF, ADI número 3.306, relator ministro Gilmar Mendes, e ADI 3.232, relator ministro César Peluso. O caso concreto envolvia regime de previdência e assistência social, aposentadoria e benefícios a servidores públicos. B. Situações que podem configurar tentativa de fraude ao controle de constitucionalidade. Superveniência de lei distrital que convalidaria as resoluções atacadas. Sucessivas leis distritais que tentaram revogar os atos normativos impugnados. Posterior edição da Lei Distrital número 4.342, de 22 de junho de 2009, a qual instituiu o novo plano de cargos, carreira e remuneração dos servidores e revogou tacitamente as resoluções 197 de 2003, 201 de 2003, 202 de 2003 e 204 também de 2003, por ter regulado inteiramente a matéria por elas tratadas e expressamente as resoluções número 202 de 2003 e 204 de 2003, fatos que não caracterizaram o prejuízo da ação. Quadro fático que sugere a intenção de burlar a jurisdição constitucional da Corte. Configurada a fraude processual com a revogação dos atos normativos impugnados na ação direta, o curso procedimental e o julgamento final da ação não ficam prejudicados. ADI 3306 de 2011. O caso concreto também envolvia servidores públicos. C. Derrogação do ato normativo impugnado por outro com redação idêntica ou semelhante. É o exemplo dado acima da hipótese 5 de Romboli. STF ADI 3147. E tem mais observação importante para você ficar ligado. A exceção de que trata a linha A também se aplica ao parâmetro de controle, ou seja, no caso da revogação da norma constitucional, excepcionalmente, o STF pode afastar a perda de objeto para avaliar os efeitos da inconstitucionalidade no período de vigência do paradigma de controle por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse coletivo. Quem entendeu tudo até agora, bate a mão e dá um grito. Quem não tem a mínima ideia do que está acontecendo, se liga na dica. Dá um jeito de estudar tudo de novo. Me ajuda a te ajudar.